Milionário viu hematomas na faxineira. O que fez depois deixou todos surpreendidos. Rafael mal conseguiu manter os olhos abertos naquela noite abafada na cobertura mais cara do Rio de Janeiro. O dia tinha sido um turbilhão. Reuniões intermináveis, telefonemas cortantes, decisões que queimavam a garganta. Quando finalmente caiu na sua poltrona de couro caríssimo, resolveu esquecer tudo. Foi quando, no canto da sala, a figura discreta de Ana chamou sua atenção. Ela agia tão silenciosa, arrastando o aspirador com passos cansados, mas algo no braço dela fez Rafael congelar. Um retalho azul-púrpura, uma mancha escura de dor marcando a pele de Ana, quase invisível, quase apagada na penumbra da mansão. Ele sentiu um aperto esmagador no peito, um choque que o fez engolir seco. Como alguém tão próxima, tão rotineira para ele, carregava aquilo e ele não tinha visto? Rafael não conseguia tirar os olhos daquele sinal. Hematomas profundos, quase criminosos. Pareciam histórias contadas. Foi como se o ar pesasse, denso e sufocante. O milionário, acostumado a controlar tudo, foi tomado por uma mistura estranha entre culpa, medo e uma urgência visceral. Ele chamou Ana, tentando disfarçar o nervosismo, e por trás daqueles olhos baixos, ele viu o vulcão contido. Uma vergonha imensa, um medo absurdo, um segredo lançado nas sombras daquela casa gigantesca, que não era um abrigo, mas uma prisão sem muros. Rafael não queria dar dinheiro. Não queria apenas marcar uma consulta. Ele queria ir fundo. E logo descobriu que Ana vivia um inferno doméstico que ultrapassava fronteiras. Um empresário poderoso, cruel, dono do destino dela e de muitos outros. Um homem cuja influência chegava até os cantos mais sombrios da cidade, que destruiu, machucou, ameaçou. E Rafael, por mais blindado, tinha seus próprios fantasmas, abandono, solidão, um vazio que não comprava. Enquanto tentavam juntar as peças dessa engrenagem perversa, perceberam que o agressor estava mais perto do que imaginavam, no coração da alta sociedade, sorridente e impune. O perigo trocava olhares, sussurrava ameaças, rondava cada movimento dos dois. O que Rafael faria? Até onde ele iria para proteger Ana? Como enfrentar um inimigo invisível, mas ali, tão palpável quanto o medo que apertava a garganta e fazia o corpo tremer? A tensão subia, a insegurança batia forte naquelas paredes lustrosas. Entre o choque da violência e a dor da solidão, um pacto silencioso nascia. Coragem contra medo, confiança contra silêncio. Mas havia mais. Segredos obscuros de Rafael, enterrados no passado, ameaçavam despedaçar não só a luta pela justiça, mas aquilo que tímida e desconfortavelmente começava a se tornar um elo raro entre eles. Tudo isso enquanto a sombra do perigo crescia, cada vez mais próxima. E quando a dor do passado bater a porta, será que eles estão prontos para abrir? Antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio.
Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado tomou conta da sala. Só o zumbido distante do ar-condicionado e um rangido leve do aspirador de Ana. Rafael tentava falar, mas a voz não saía. O peito dele ardia, como se 1000 agulhas espetassem ao mesmo tempo. Ana, sentada na ponta do sofá, desviava o olhar, as mãos trêmulas se agarrando ao tecido do uniforme. Parecia que a casa inteira segurava a respiração. Rafael puxou o ar, se inclinou para frente. Ana, conta para mim, por favor. Eu preciso saber. Saiu rouco, quase num sussurro. Ela fechou os olhos. Uma lágrima grossa escorreu pelo rosto, caindo no chão de mármore. A imagem ficou ali, vibrando. Ele disse que se eu falasse, ninguém ia acreditar. Que era poderoso demais. Que eu ia sumir, ela murmurou, a voz quebrada. O clima ficou denso, quase insuportável. Cada palavra parecia uma pancada. Lá fora, a cidade piscava luzes, barulho distante de buzinas, risadas de gente que nem imaginava o que estava acontecendo ali em cima. Rafael engoliu a culpa, como se fosse uma pedra. A gente não vai deixar ele ganhar, Ana. Eu prometo. As mãos dele tremiam, mas ele tentou sorrir. Quase não conseguiu. Nesse instante, um barulho seco cortou o ar. Parecia uma batida forte na porta da cobertura. Não, 2, 3 socos rápidos, nervosos. O susto fez o coração dos dois disparar. Ana encolheu os ombros. Rafael congelou. O medo explodiu nos olhos dela. Antes que alguém pudesse se mexer, a porta se escancarou. Dona Celina, mãe de Rafael, entrou cambaleando, a boca aberta e os olhos arregalados de desespero. O salto alto fazendo um clac-clac frenético no piso. Rafael, ele tá aqui embaixo. Ele sabe de tudo, meu filho. Ela gritou, quase tropeçando. O rosto dela, sempre tão firme, agora estava tomado por pavor. O tempo parou. Ana se agarrou ao braço de Rafael. O grito ecoou pela sala, despertando um medo quase animal. Foi quando, sem aviso, Celina apontou o dedo, não para Ana, não para o corredor, mas direto para o próprio filho. Foi você, Rafael. Eu vi, eu sei. Você fazia parte de tudo desde o início. A voz dela saiu rasgando, cheia de ódio, lágrimas e vergonha. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Ana. Rafael ficou branco, completamente imóvel. Ana o encarou, os olhos dele fugindo depressa. O vulto de um segredo muito maior surgia ali, fedendo a mentira e traição. O celular de Ana vibrou na mesa.
Uma mensagem anônima apareceu na tela. Você achava que conhecia seu Salvador? Fuja agora, antes que seja tarde. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca, enquanto todos olhavam Rafael, esperando uma explicação. A mão de Celina tremia como se ela quisesse acertá-lo ali mesmo. Ana não conseguia respirar direito. O ar ficou gelado. E agora, quem era o verdadeiro vilão dessa história? O rosto de Rafael parecia outro, sombrio. De dentro dele, um passado escuro ameaçava sair. Naquela sala, ninguém sabia mais em quem confiar. E lá fora, o elevador subia devagar, anunciando a chegada de alguém que talvez fosse pior do que todos eles juntos. O silêncio na sala era tão opressivo que parecia gritar. Os três olhares se cruzaram, um momento carregado de tensão, como se o mundo exterior tivesse se apagado. Ana, com a respiração presa, sentiu o medo dentro dela crescer. Um nó apertando seu estômago. Rafael não sabia como explicar. E Dona Celina, com o rosto pálido e os olhos arregalados, estava ali, expelindo um veneno a cada palavra. E então, o som do elevador rangendo ao parar trouxe todos de volta à realidade. O coração de Rafael acelerou. Quem seria? O que eles iriam fazer? O pânico era palpável. Ele se virou para Ana, que tremia ao seu lado, e em seu olhar encontrava a mesma confusão e medo. A porta do elevador se abriu lentamente. O brilho da luz do corredor iluminou uma silhueta. Era Luiz, o empresário temido, dono de muitos negócios obscuros na cidade. E entre sussurros, o nome que estava por trás das ameaças que Ana já temia. Mas o que ele fazia ali? Rafael sentiu um frio na barriga. Eu disse que não era para você se meter, Rafael. Luiz começou, a voz suave, mas carregada de veneno. Você deveria ter deixado a maré seguir seu curso. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio, sem calor. A tensão se intensificou. Ana se afastou instintivamente, buscando refúgio atrás de Rafael. Mas antes que alguém pudesse reagir, Luiz fez um movimento rápido. Ele tirou algo do bolso e jogou no chão. O objeto se partiu em 1000 pedaços, revelando fios e pequenas telas. Câmeras. A palavra pairou no ar como um golpe. Ana perdeu a cor. O que você fez? Ela respirou, seu olhar cheio de horror. O que isso significava para eles, para a luta dela? Todas as nossas conversas, cada movimento aqui, estavam sendo gravados, Luiz explicou, caminhando com segurança pela sala. E eu, meu amor, sou um bom contador de histórias. Minha narrativa vende. Ele se virou para Rafael, um brilho maligno nos olhos. E você, Rafael, já não me surpreende mais. Lindo, rico, mas tão fácil de manipular. Ana tinha lágrimas nos olhos, o peso da traição caindo como uma tempestade em sua mente. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Toda sua força, sua determinação para protegê-la estava agora em ruínas. Como você? O que você sabe sobre mim? Ele mal conseguiu falar. Eu sei muito. Sempre soube, Luiz sussurrou. Inclusive sobre seu pequeno segredinho. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como ele sabia? Que segredo?
O passado sombrio que ele pensava estar enterrado estava voltando para ele como um pesadelo. Então Dona Celina, que havia estado ali em silêncio, finalmente se adiantou. Pare de brincar com isso. O que você sabe, Luiz? Escolha suas palavras com cuidado. Sua voz era de uma mãe aterrorizada. Mas havia algo mais. Uma tensão reveladora. Ah, mas eu amo um drama. Luiz riu, pela primeira vez, realmente sorrindo. Você sabia que o seu filho não é quem você pensa que é? Como você se sente, Celina, sabendo que a verdade está mais perto do que acredita? Ana olhou para Rafael, confusa. O que ele quer dizer com isso? O olhar dela estava cheio de desespero. A raiva se misturava com o medo. Rafael sentiu sua vida desmoronar em um instante. Você mente! Isso é uma loucura! Ele gritou, tentando se manter firme. Mas a dúvida já começava a corroer sua confiança. O ambiente estava congelado. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. E a ameaça estava bem ali, rindo da dor e da desilusão. Do lado de fora, a cidade continuava a movimentar-se, alheia ao turbilhão que acontecia dentro da cobertura. No fundo do coração de Rafael, algo se partiu. O homem que ele era, as promessas que fez a Ana, tudo desmoronava. Eu vou descobrir a verdade, ele gritou, a raiva despertando uma coragem inesperada. O olhar de Luiz se tornou sério, o sorriso desaparecendo lentamente. Descubra o que quiser, meu caro. Mas lembre-se, a verdade pode ser a sua pior inimiga. E assim, a tensão se intensificou, agora pesada com segredos, mentiras e promessas quebradas. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas um campo de batalha foi declarado. E naquele momento, o verdadeiro jogo de poder começou, no qual cada um dos envolvidos se tornaria uma peça em um tabuleiro perigosamente interpessoal. O que estava por vir? Essa era a única pergunta que ecoava na mente de todos. O silêncio na sala era tão opressivo que parecia gritar. Rafael sentia o coração martelar no peito, e a presença de Luiz, com seu sorriso ameaçador, preenchia o espaço com uma tensão palpável. Eu vou descobrir a verdade, Rafael gritou, a raiva e a ansiedade explodindo ao mesmo tempo. Luiz apenas riu, um riso frio e vacilante. A verdade pode ser a sua pior inimiga. O ambiente estava carregado de segredos, e a atmosfera pesada parecia prestes a se romper. Ana, agora atrás de Rafael, sussurrou com um fio de voz. O que você quer dizer com isso, Luiz? Seus olhos estavam arregalados de medo e dúvidas, enquanto a mão tremia ao tocar o sofá. Eu vou te contar, querida. Mas primeiro, Luiz fez uma pausa dramática, como se estivesse medindo o impacto de suas palavras sobre eles. Ele olhou para Dona Celina com um brilho maligno nos olhos. Primeiro, precisamos ajustar algumas contas. A expressão de Dona Celina mudava rapidamente, de raiva a confusão. Do que você está falando, Luiz? O que quer dizer com ajustar contas? Luiz simplesmente sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Dona Celina, ainda não entendeu? Este não é apenas um jogo entre eles dois.
Ele gesticulou para Ana e Rafael. Mas um jogo de família. E às vezes, os segredos mais profundos vêm à tona quando menos se espera. Rafael não sabia se o que estava prestes a ouvir seria a sua ruína ou o seu salvamento. Isso não faz sentido, Luís. O que você sabe sobre minha mãe? Ele tentava manter a postura, mas a dúvida agora era um veneno correndo em suas veias. Então, Luís virou-se rapidamente, como se estivesse preparando o golpe final. A verdade, meu caro, é que você não é quem pensa que é. Sua vida perfeita. Eu sei que você não sabe. Mas seu pai. Uma pausa, e o silêncio virou um eco ensurdecedor. Seu pai não é quem você sempre acreditou. Rafael congelou. As palavras pairavam no ar, densas, pesadas como chumbo. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava embargada, uma combinação de incredulidade e raiva. A mente dele começou a girar. Ele se lembrou da conversa que tivera com sua mãe anos atrás. A maneira como ela mudara de assunto sempre que o pai era mencionado. Havia um segredo sombrio escondido, e agora Luís estava prestes a revelá-lo. Se você quiser um nome, aí está, Jorge, o verdadeiro Jorge, Luís disse, sorrindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. O homem que a sua mãe deixou para trás. O homem que... Ele hesitou, enfatizando a próxima palavra. Não morreu como você sempre acreditou. Implantes de choque ecoaram na mente de Rafael. Múltiplas imagens passaram pela sua cabeça. Memórias adulteradas por uma camada de mentiras. Isso não pode ser verdade, gritou. O ar parecia escasso. Ele parecia estar se afundando numa areia movediça de choque e desespero. Mãe, diga que isso não é verdade! Mas a expressão de Dona Celina foi um misto de pânico e aceitação. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não havia palavras. Fabrício, era tudo o que ela conseguiu murmurar. Um sussurro tão suave que quase não foi ouvido. De quem você está falando, mãe? Rafael fez a pergunta, mas uma parte dele já temia a resposta. O desespero estava se transformando em uma tempestade de emoções. Luís ficou cada vez mais animado, como um maestro no clímax de uma sinfonia. Sim, sim, Fabrício, ele está mais perto de você do que imagina. E por acaso, adivinha quem é o verdadeiro operador por trás das ameaças a Ana? O que ele fez com ela se conecta diretamente a você. Você é um peão em um tabuleiro que nunca foi realmente seu. A revelação foi um golpe devastador. O chão se movia sob os pés de Rafael. No meio de tudo, o celular de Ana vibrou novamente. Mais uma mensagem. Você realmente quer saber a verdade sobre seu pai? Encontre-me. É hora de seus segredos virem à tona. Uma onda de pânico tomou conta. O peso da revelação deixava todos paralisados, enquanto o elevador rangia de novo, como se representasse um simbolismo de chegada de alguém. Algo. Quem estaria esperando desse lado? Ana olhou para Rafael, seus olhos cheios de perguntas não ditas e uma sensação de que o mundo estava desmoronando. Nenhum deles sabia o que aconteceria a seguir e o que mais poderia ser revelado. O game estava apenas começando e a verdade mais profunda surgiu das sombras como uma cobra à espreita. Ah, lembre-se,
Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesando na sala era insuportável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Rafael sentiu o coração bombear no peito, enquanto a última revelação de Luís ecoava em sua mente como um eco maldito. As palavras "seu pai não é quem você sempre acreditou" giravam em sua cabeça, e ele mal conseguia respirar. Ana, assustada, olhou para ele com um Fabrício. O homem que você jamais conheceu. O homem por trás de tudo isso. Ele deu um passo à frente. A confiança em seu sorriso era perturbadora. E não se engane, Rafael. O passado nunca ficou para trás. Ele está aqui. Está com você. Uma batida forte interveio, fazendo o trio tremer. Ouvindo o som, todos se viraram para a porta. O silêncio da sala foi interrompido novamente pela presença do elevador. Rafael sabia que era Luís quem estava controlando a situação, jogando com suas emoções como um maestro do horror. Mas quando a porta se abriu, era um rosto que ninguém esperava. Era Jorge, o homem que supostamente estava morto, o próprio pai de Rafael. Os olhos de Jorge estavam opacos, como se ele tivesse vivido séculos de dor. Ele estava ali, imundo e desgastado, como se as sombras que habitavam sua mente também tivessem se cristalizado na pele. Pai? O sussurro saiu da boca de Rafael, como se o espelho de sua vida tivesse se quebrado em pedaços. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Ele estava diante de um maníaco ou de um verdadeiro sobrevivente? Você deve estar aqui, disse Dona Celina, mal segurando as palavras, a expressão dela uma mistura de choque e pavor. Precisamos falar sobre isso, Jorge. Luís sorriu, observando a cena com um prazer quase maligno. O que eu disse? A verdade sempre vem à tona. Agora, Rafael, você deve escolher: acreditar em sua mãe ou no homem que está diante de você. Quem é o verdadeiro criminoso aqui? O clamor do passado irrompeu no presente, e tudo tomou um rumo imprevisível. Jorge lançou um olhar cansado para Luís, um brilho de reconhecimento piscando nos olhos. Você foi atrás de mim. Sempre foi. O tom da voz dele era pesaroso, mas desafiador. Ah, mas que bela surpresa! O vivo que deveria ser um fantasma, agora voltou para brincar com os mortos. Luís disse com desdém. A tensão na sala aumentava, as centelhas que preenchiam o ar. Ana, por sua vez, tremia enquanto observava, cada palavra ecoando em sua mente. Ele não pode ser quem você pensa, Rafael, gritou, seus olhos implorando por entendimento. Mas Rafael estava completamente perdido, preso entre a história que achou que conhecia e a verdade que estava prestes a desmoronar sobre eles. E você? O que sabe, Luís? Rafael se virou, a raiva borbulhando. Qual é o seu papel nessa história? Luís riu, um som sombrio e cínico. Oh, apenas o contador de histórias que se alegra
ao ver os laços se desfazerem. Fabrício, Jorge, Dona Celina, todos são peças neste belo quebra-cabeça que criei. Rafael piscou, espantado. Você está dizendo que tudo isso é um jogo para você? Um jogo e uma verdade. Luiz avançou, suas palavras enfraquecendo Rafael. Você está prestes a descobrir que os verdadeiros laços de família são construídos em sangue e que a confiança é um luxo muito caro. E quando pareceu que tudo estava prestes a se resolver, um grito ecoou lá fora. As portas da cobertura se abriram e uma figura desconhecida, encapuzada, correu em direção a eles, agitando uma arma. Ninguém se mexe. O comando foi um choque, uma explosão de terror. A sala mergulhou em um caos total. Ana se jogou para trás de Rafael, enquanto a tensão entre as revelações e o perigo iminente dançava em um clímax inesperado. O que iria acontecer a seguir? Com tantos segredos e mentiras colidindo, o verdadeiro jogo estava apenas começando. O silêncio pesando na sala era insuportável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Rafael sentiu o coração bombear no peito, enquanto a última revelação de Luiz ecoava em sua mente como um eco maldito. As palavras "seu pai não é quem você sempre acreditou" giravam em sua cabeça, e ele mal conseguia respirar. Ana, assustada, olhou para ele com uma mistura de desespero e questionamento, enquanto Dona Celina parecia paralisada, sem saber o que dizer. Luiz, como um gato em meio a roedores, se deliciava com a confusão. É isso mesmo, Fabrício. O homem que você jamais conheceu. O homem por trás de tudo isso. Ele deu um passo à frente. A confiança em seu sorriso era perturbadora. E não se engane, Rafael. O passado nunca ficou para trás. Ele está aqui. Está com você. Uma batida forte interveio, fazendo o trio tremer. Ouvindo o som, todos se viraram para a porta. O silêncio da sala foi interrompido novamente pela presença do elevador. Rafael sabia que era Luiz quem estava controlando a situação, jogando com suas emoções como um maestro do horror. Mas quando a porta se abriu, era um rosto que ninguém esperava. Era Jorge. O homem que supostamente estava morto, o próprio pai de Rafael. Os olhos de Jorge estavam opacos, como se ele tivesse vivido séculos de dor. Ele estava ali, imundo e desgastado, como se as sombras que habitavam sua mente também tivessem se cristalizado na pele. Pai, o sussurro saiu da boca de Rafael, como se o espelho de sua vida tivesse se quebrado em pedaços. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Ele estava diante de um maníaco ou de um verdadeiro sobrevivente? Você não deveria estar aqui, disse Dona Celina, mal segurando as palavras, a expressão dela uma mistura de choque e pavor. Precisamos falar sobre isso, Jorge. Luiz sorriu, observando a cena com um prazer quase maligno. O que eu disse? A verdade sempre vem à tona. Agora, Rafael, você deve escolher: acreditar em sua mãe ou no homem que está diante de você. Quem é o verdadeiro criminoso aqui? O clamor do passado irrompeu no presente, e tudo tomou um rumo imprevisível. Jorge lançou um olhar cansado para Luiz,
um brilho de reconhecimento piscando nos olhos. Você foi atrás de mim. Sempre foi. O tom da voz dele era pesaroso, mas desafiador. Ah, mas que bela surpresa! O vivo que deveria ser um fantasma, agora voltou para brincar com os mortos. Luiz disse com desdém. A tensão na sala aumentava as centelhas que preenchiam o ar. Ana, por sua vez, tremia enquanto observava. Ele não pode ser quem você pensa, Rafael, gritou, seus olhos implorando por entendimento. Mas Rafael estava completamente perdido, preso entre a história que achou que conhecia e a verdade que estava prestes a desmoronar sobre eles. E você, o que sabe, Luiz? Rafael se virou, a raiva borbulhando. Qual é o seu papel nessa história? Luiz riu, um som sombrio e cínico. Ou apenas o contador de histórias que se alegra ao ver os laços se desfazerem. Fabrício, Jorge, Dona Celina, todos são peças neste belo quebra-cabeça que criei. Rafael piscou, espantado. Você está dizendo que tudo isso é um jogo para você? Um jogo e uma verdade. Luiz avançou, suas palavras enfraquecendo Rafael. Você está prestes a descobrir que os verdadeiros laços de família são construídos em sangue. E que a confiança é um luxo muito caro. E quando pareceu que tudo estava prestes a se resolver, um grito ecoou lá fora. As portas da cobertura se abriram e uma figura desconhecida, encapuzada, correu em direção a eles, agitando uma arma. Ninguém se mexe. O comando foi um choque, uma explosão de terror. Ana se agarrou a Rafael, desesperada enquanto a tensão entre as revelações e o perigo iminente dançava em um clímax inesperado. Mas não acabou por aí. A figura encapuzada lançou o capuz para trás, revelando um rosto que fez o chão parecer sumir sob os pés de Rafael. Era Camila, sua irmã, que há anos todos acreditavam ter desaparecido. Camila! Rafael gritou, a confusão transbordando. Você está viva? Os olhos dela estavam cheios de um ódio intenso. Você não entende. Tudo isso foi por sua causa. A voz dela estremeceu, detonando uma bomba de emoções. Eu precisei me esconder. Vocês tudo o que acreditavam. E quem deveria estar morta não sou eu. É o que está dentro de vocês. A sala congelou. Era como se o tempo tivesse parado. A revelação caiu como uma tempestade, transformando o ar em algo quase insuportável. Os olhos de Dona Celina se encheram de lágrimas, mas era uma confusão profunda, um misto de alívio e dor. Camila foi tudo o que ela conseguiu pronunciar. Luiz, por sua vez, olhou para todos com um sorriso triunfante. Viu segredos revelados, uma história que estava prestes a ficar muito mais interessante. Rafael, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, se virou para Camila. O que você quer dizer? O que você sabe? Ele estava prestes a descobrir que a verdade do seu passado poderia ser mais sombria do que imaginava. Camila respirou fundo, preparando o terreno. A verdade é, você precisa ouvir tudo, antes que seja tarde demais. E ali, naquela sala, enquanto a tensão crescia e os segredos se ameaçavam desdobrar,
Todos sabiam que o que por muito tempo foi obscuro, agora estava prestes a vir à luz. E a única pergunta permanecia: quem seria capaz de suportar a verdade? A tensão pairava no ar, enquanto Camila encarava Rafael, suas palavras ainda ecoando na mente dele. A verdade é, você precisa ouvir tudo antes que seja tarde demais. Mas antes que qualquer um pudesse formular uma pergunta, uma sirene alta cortou a atmosfera pesada, ecoando especialmente forte entre as paredes da cobertura luxuosa. A figura encapuzada, Camila, virou-se abruptamente, os olhos estreitos e a arma em sua mão tremia. Ao fundo, Luiz O dramático está no ar. Uma nova reviravolta. Que emocionante! Ele gesticulou, dando um passo para frente, como se aproveitasse cada segundo da cena. Agora não é a hora para isso, gritou Dona Celina, o desespero em sua voz evidente. Camila, põe a arma para baixo, a mãe de Rafael implorava, a postura dela quebrada pela fragilidade da situação. Camila hesitou por um momento, e todos sentiram que a tensão poderia explodir a qualquer instante. Rafael, ainda atordoado com o que acabara de ouvir sobre seu pai, sentia o nó na garganta se apertar. Ele não conseguia entender como tudo se entrelaçava de uma maneira tão aterradora. E então, Camila gritou: "Eu fiz isso por vocês. A verdade é mais perigosa do que sabem." Luiz se aproximou dela, decidido a assumir o controle da situação. "Você não precisa ficar nervosa, Camila. Lembre-se do que aconteceu da última vez." Ele piscou para ela, quase como um amigo tentando acalmá-la. Mas a ameaça na sala se intensificou. "Cala a boca!" ela disparou, e a expressão dela era de uma dor profunda. "Você não entende. Eu não ia deixar que ele me encontrasse. Eu não ia deixar que ninguém nos machucasse de novo." A voz dela tremia, um fio de emoção crua e vulnerável. O clima instantaneamente mudou. A realidade daquele passado brutal parecia finalmente invadir a sala. Rafael olhou para Camila e sua mente começou a conectar os pontos. "Camila, você não pode continuar assim. Isso não resolverá nada." Ele se adiantou, tentando acalmá-la, mas as palavras ficaram perdidas no caos. Foi quando, de repente, a porta de entrada se abriu com força e uma silhueta alta e robusta entrou na sala. Era Jorge, o homem que muitos acreditavam ter desaparecido. Mas ele não estava sozinho. Um grupo de homens, todos com expressões ameaçadoras, seguiu atrás dele. "Chegou a hora de acabar com isso", gritou Jorge, sua voz ecoando como um trovão. O olhar dele se fixou em Luiz, e a sala ficou em silêncio. "Você realmente pensou que poderia brincar com a nossa família e sair impune?" O coração de Rafael disparou. "Pai, o que está acontecendo? Você está do lado dele?" As palavras foram uma explosão, e todo o peso da loucura parecia finalmente agrupar-se em uma explosão coletiva. Camila olhou para o pai, e Sandra, a mãe deles, também apareceu, com um semblante cortado entre a raiva e o medo. "Você não pode fazer isso, Jorge. Ele não pode saber de tudo", gritou Sandra, tentando estabelecer um controle que estava se desprendendo. Luiz sorriu, claramente gostando do que observava. "O que você tem a dizer?"
Jorge. Suas mentiras finalmente irão se despedaçar. E a verdade? A verdade poderá ser sua maior inimiga. Cala a boca! Jorge rosnou, avançando em direção a Luís. Camila sentiu o pânico crescer, sua mão ainda segurando a arma. Pai, não se aproxime. Qualquer movimento errado e eu... Mas antes que pudesse concluir a frase, um tiro disparou. O estrondo ecoou pela sala e todos congelaram no lugar. Um grito gutural se misturou ao eco do disparo e, sem perceber, todos se viraram para Dona Celina. Ela havia sido atingida, caindo ao chão em um movimento lento, como uma folha que desce da árvore. O pânico tomou conta e a sala parecia girar. Não, mãe! Gritou Rafael, caindo ao lado dela. As peças do quebra-cabeça que vinha montando desmoronaram instantaneamente. Tudo o que ele conhecia, tudo o que acreditou ser verdade, começou a se desintegrar. A sala estava tomada pela confusão. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto o sorriso de Luís desapareceu, substituído por uma expressão de incredulidade. Mas era você, murmurou, como se tivesse alcançado uma revelação superior à própria situação. Todos estavam estagnados, com a realidade cada vez mais confusa. Camila não sabia se o que estava fazendo ainda fazia sentido. E no centro de tudo, uma pergunta pairava no ar, profundíssima. O que mais eles esconderam? O que mais iria se revelar, à medida que a verdade sugava todos para um abismo sem fim? O silêncio na sala era ensurdecedor. O Rafael olhava para Dona Celina, caída no chão, enquanto a realidade parecia derreter ao redor dele. O eco do tiro ainda reverberava, e o ar estava pesado de desespero. Ele se sentia como se estivesse se afundando em um pesadelo. Enquanto suas mãos tremiam, a urgência do momento pressionava seu peito, forçando-o a agir. Não, 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 ele murmurava, olhando para a mãe, que estava pálida. A vida dela escorria entre os dedos de Rafael como areia. Ele se apressou, sem saber o que fazer, as palavras sufocadas na garganta. Mãe, mãe, por favor, me ouça! Luís ficou paralisado, o sorriso que ostentava desaparecendo rapidamente. Camila hesitou. A arma em suas mãos já não parecia uma extensão de sua vontade, mas um fardo pesado. George, o homem que todos pensavam ser o vilão, agora parecia estar em seu lugar, um pai desesperado. Celina, não, não, meu amor! Ele se lançou para o lado dela, a voz quebrada. Ana estava paralisada, os olhos arregalados, ouvindo a agitação ao redor. Alguém chame uma ambulância. Agora! E no meio daquele caos, um lembrete ecoou em sua mente. As promessas quebradas, os segredos, as mentiras. Precisamos de ajuda. Mas talvez a ajuda já estivesse ali. A figura de Luís se projetou novamente nas sombras da sala, com um brilho de consciência maliciosa. Sabe, eu sempre me diverti com os laços de sangue. Ele deu um passo adiante, como se quisesse mergulhar mais fundo na dor que estava exposta. Mas, Rafael, você nunca pensou que poderia haver outra verdade? Que tudo isso é apenas um desdobramento da sua própria história? Rafael não entendia. O que você quer dizer com isso? Ele olhou de um para o outro.
sua mente girando em um turbilhão de confusão e raiva. O que mais Luiz sabia sobre eles? Que tipo de jogo estava jogando? E se eu dissesse que a culpa disso tudo, a culpa do que aconteceu à sua mãe, não é só minha? Luiz estava se divertindo. E a urgência do momento estava se transformando em algo ainda mais doloroso. A verdade, Rafael, é que você também tem sua parte nessa história. Os olhos de Rafael se estreitaram de raiva. Você está mentindo! Você não tem poder aqui! Mas, no fundo, havia uma dúvida crescente. O que mais Luiz sabia? O que mais não estava sendo dito? E foi exatamente nesse momento que uma terceira figura surgiu no canto da sala. Uma mulher com um olhar intenso e determinado. Era Graciele, a mulher que tinha sido a babá deles, a única que sempre pareceu conhecer mais do que deixava transparecer. Chega! Basta de mentiras! Ela gritou, avançando com firmeza. Há segredos que vão além de vocês. Segredos que moldaram suas vidas de maneiras que nem imaginam. A revelação foi como uma bomba. Rafael e Camila se entreolharam, confusionados. O que você quer dizer? Perguntou Camila, a tensão no ar ainda palpável. Muitas coisas que vocês acreditam fazer parte do passado, na verdade, são um eco do presente, Graciele disse, sua voz baixa, mas carregada de significado. E a verdade está naquele segredo que sua mãe manteve escondido. A origem de tudo. Luiz interrompeu. Você não tem o direito de falar. O que você sabe é irrelevante. Mas a diretividade da mulher começava a quebrar o controle que Luiz achava ter. Você não pode controlar a verdade, Luiz. Graciele disparou. Ela virá à tona. Não importa o que você faça. Rafael, Camila, vocês precisam saber de tudo. Loja após loja de perguntas ficou suspensa no ar, e as conexões pareciam se desdobrar. Rafael podia sentir a explosão de emoções. A verdade que sua família havia escondido estava mais próxima do que ele imaginava. E cada resposta trazia novas dúvidas. Mas antes que qualquer um pudesse reagir à gravidade do que foi dito, uma luz forte atravessou a sala. Um grupo de policiais estava na porta, os rostos sérios e determinados. Ninguém se mexe, o sargento gritou, a autoridade na voz quebrando a tensão. A sala estava cheia de caos, tiros, segredos e agora a intrusão da lei. Tudo se desdobrando e caindo em pedaços. Rafael percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A pergunta pairava no ar. Eles ainda conseguiam escapar das consequências de tudo? Aquilo era só o começo de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio na sala tinha um peso insuportável, como se o ar estivesse carregado de tensão. Rafael olhava para a dona Celina, caída no chão, e o medo apertava seu peito. A sirene da polícia ainda ecoava ao fundo. Ele tentou agir, mas nada fazia sentido. As palavras de Luiz, Graciele e agora as ações de Camila giravam em torno de sua mente como um furacão assustador. Celina, por favor, você vai ficar bem. Foi o que ele conseguiu sussurrar, enquanto os olhos de sua mãe pareciam se apagando lentamente.
Jorge estava ao lado dela, a expressão contorcida entre desespero e raiva. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele pegou a mão dela, os dedos trêmulos, e a dor nos olhos dele era palpável. A luz da sala piscava, refletindo a esperança se esvaindo rapidamente. Socorro! Alguém chame uma ambulância! Ana gritava, a voz dela quebrando sob a pressão. O pânico a cercava, e Rafael podia sentir a onda de medo invadindo todos no ambiente. Mas antes que qualquer ajuda pudesse chegar, um novo som cortou o ar. Uma explosão seguida de um grito ensurdecedor. A parede atrás de Luiz explodiu. Estilhaços de gesso e pedaços de vidro voaram por toda parte. O homem tenso e ambicioso virou-se, atônito, e o olhar de todos se fixou na nova figura que entrara na sala, trazendo caos. Um homem forte, com uma máscara que escondia seu rosto e uma arma na mão. Saia do caminho! O homem gritou, a voz distorcida pela máscara. A adrenalina aumentou. A sala virou um turbilhão de movimento. Luiz simplesmente riu. Mesmo diante do perigo iminente, sua arrogância reluzia. Você não sabe com quem está lidando, amigo. Mas o homem mascarado não desviou o olhar. Ele apontou a arma diretamente para Luiz. Só vou dizer uma vez. Seu tempo acabou. Estamos aqui para encerrar essa história de uma vez por todas. A intensidade da cena era surreal. Rafael sentiu seu coração acelerar. Mas havia algo mais. Algo que começou a conectar todos os pontos. Um lampejo de reconhecimento sobre o homem mascarado. A postura decidida e a ferocidade em sua voz o deixavam intrigado. Quem era ele? Liberte-nos, e talvez você ainda possa sair dessa. Jorge gritou, tentando proteger Dona Celina. Mas a compressão de emoções superava qualquer lógica. O homem mascarado não pareceu ouvir. Ele focou em Luiz, que começava a suar. Você não tem ideia do que o seu império se tornou. Suas mentiras e seu jogo estão prestes a ser expostos. Não há como escapar. Os olhos de Luiz se estreitaram. Seu semblante frustrado. Você não sabe o que está dizendo. Volte para onde veio. Então, o inesperado aconteceu. Camila, ainda lutando contra suas emoções, finalmente recobrou a compostura. Ela estendeu a mão e, com um movimento firme, disparou a arma em direção ao homem mascarado. O barulho ecoou e a bala encontrou seu alvo, mas não foi ele quem caiu. Em vez disso, uma explosão de chamas e fumaça se ergueu, enquanto o homem revelava seu verdadeiro propósito ao gritar. Camila, você não pode fazer isso. Rafael ficou em estado de choque. Camila? A realidade da situação tornou-se tão turva, tão confusa. Ele não podia acreditar. A traição, o choque. O homem mascarado deu um grito, e a máscara caiu, expondo o rosto que ele reconhecia. Era Fabrício, o irmão perdido há tantos anos que todos acreditavam morto. O que? Como você está aqui? Rafael perguntou, a mente rodando, cada palavra um peso. O que isso significava para sua família? A sala parou. O caos se transformou em um silêncio nauseante. É hora de você saber a verdade, Rafael. Todos nós temos um papel nessa história, e as mentiras que protegeram nossa família agora ameaçam nos destruir. Você precisa escolher de que lado está.
Enquanto os olhares se cruzavam, a confusão aumentava. A sala, tão cheia de segredos e traições, agora estava prestes a explodir em tantas verdades. Uma bola de neve que ninguém poderia parar. As emoções eram intensas e cruas, e a única certeza que Rafael tinha era que a próxima reviravolta poderia significar o fim de tudo o que ele acreditava. Rafael estava em um turbilhão. O eco da bala disparada pela mão de Camila reverberava em sua mente, e a imagem de Dona Celina no chão o consumia. A sala estava envolta em um caos aterrador, e as palavras de Fabrício giravam como uma tempestade, deixando-o sem chão. Você precisa ouvir a verdade. Todo esse tempo, nós estivemos protegendo você. Fabrício continuou, sua voz tensa, enquanto Luiz se mantinha em pé, aturdido. Mas parecia que a verdade só trazia dor. E agora é tarde demais. Jorge estava ao lado da mãe. A verdade não pode ser apagada. Não importa quantas mentiras você conte. Seu olhar era de ferro, desafiando o homem que havia causado tanto sofrimento. Ana, sentindo uma onda de coragem, olhou para Camila. Você não precisa se deixar levar por ele. Pense no que isso significa para nós, para a nossa família. A cada palavra, as paredes da sala pareciam ganhar vida própria, pulsando com a ansiedade do momento. Camila, a arma ainda em mãos, olhou para o chão e depois para o irmão. A hesitação a consumia. Eu só queria proteger vocês, não queria que tudo isso acontecesse. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, uma torrente de emoção que estava à beira de transbordar. Camila! Rafael gritou, a urgência na voz dele fazendo ecoar a gravidade da situação. Solte a arma! Isso não vai resolver nada! Ele notou que a tensão estava mais palpável do que nunca, um fio prestes a se romper. Ainda assim, o clima virou quando o sargento da polícia começou a se aproximar. Vocês, todos de mãos ao alto. A ordem foi um choque. O sargento entra na sala, seguido por outros policiais, apontando armas, e a tensão quase estourou a qualquer momento. Não, não! Este não é o caminho! Luiz tentou argumentar, mas suas palavras tinham pouco efeito. A sala já era uma panela de pressão, e o confronto era inevitável. Só estou tentando salvar todos vocês. Salvando ou destruindo? Jorge vociferou, finalmente transbordando a ira que havia acumulado por anos. As vozes se misturavam em um crescendo de emoções, enquanto a verdade parecia pender na balança. A tensão se quebrou quando Camila, em uma explosão de vulnerabilidade, soltou a arma no chão. Chega, não quero mais viver assim. A sala ficou em silêncio, todos olhando para ela como se ela tivesse quebrado um feitiço. Os policiais se acercaram, prontos para agir. Estamos aqui para levar todos vocês. Acreditem em mim. Isso vai acabar, disse um deles, com uma voz calma que se destacou no caos. Rafael se aproximou de sua irmã, colocando a mão em seu ombro. Está tudo bem, estamos juntos. E naquele instante, a relação entre os irmãos recomeçou.
limpando um pouco da dor que havia se instalado. Os murmúrios desordenados cessaram aos poucos. Secretos que pesaram por tanto tempo estavam finalmente à luz do dia. A conexão que Rafael sentia com cada pessoa naquela sala era palpável, um elo quebrado que poderia ser consertado. Enquanto caminhavam para fora da sala, a única certeza era que a vida deles não seria mais a mesma. O peso dos segredos e das mentiras poderia se tornar leve se eles permitissem isso, se deixassem o amor e a confiança entrar novamente. E ao olhar para a porta, Rafael soube que havia mais por vir. Mais verdades para serem descobertas, mais batalhas a serem enfrentadas. Com um coração acelerado, ele se virou para os outros, pronto para o próximo capítulo de suas vidas. Juntos, eles davam o primeiro passo rumo a uma nova realidade, deixado para trás o passado que por tanto tempo os aprisionou. Mas enquanto avançavam, uma pergunta pairava no ar. Os fantasmas do passado os deixariam em paz? Antes de terminar, preciso que você saiba de uma coisa importantíssima. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmagar o botão like agora é crucial para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho fascinante.